Com a graça de Deus, declaro aberta a sessão na manhã de hoje. Esta sessão tem como objetivo a entrega do título de cidadão do Recife ao senhor Aguinaldo Fenelon de Barros, decreto legislativo número 496, de autoria do então vereador Marco Menezes. Iniciaremos pelo protocolo da casa a composição da mesa. Temos a honra de convidar para compor a mesa o ex-vereador, ex-presidente da Lei Orgânica do município, quando exercia o mandato de vereador, atual deputado estadual, brilhante deputado estadual, o deputado Silvio Costa Filho. Com os mesmos valores. Também convidamos o deputado estadual Oséias Silva. Mas tenho uma honra de convidar, com um sentimento profundo, a mãe do homenageado, Dona Lia Fenelon, para que componha a mesa dos trabalhos. Também tenho a honra de convidar para compor a mesa o filho do homenageado, Aguinaldo Fenelon de Barros Filho. Finalmente, a Casa Zé Mariano tem a satisfação de convidar o autor da proposição para fazer parte desta mesa diretora, o vereador Marco Menezes. Solicito ao vereador secretário desta casa, Augusto Carreras, ao vereador Alfredo Santana e ao deputado estadual, ex-vereador, para introduzir nesta casa o homenageado.
Solicito a todos os presentes que fiquemos de pé para ouvirmos o hino nacional. Meus senhores e minhas senhoras, nesse instante vamos ouvir as considerações do autor do decreto legislativo, o então vereador Marcos Menezes, a quem eu solicito que ocupe a tribuna. Bom dia a todos e a todas. Como todos devem saber aqui, eu ainda não sou vereador ainda, né? Eu sou suplente e no dia 1º, quando Priscila Krause assumir a Assembleia, eu volto para esta casa. Então, para mim é muito emocionante estar aqui, essa concessão que esta casa fez através do presidente, de permitir que eu ocupe essa tribuna para fazer essa merecida homenagem. Para mim é um coroamento de todo o período que eu passei aqui, de toda a minha vida
Portanto, eu agradeço não só a meus pares, meus colegas vereadores, eu posso assim já dizer, e bem como pessoalmente ao meu presidente, o fato de estar aqui hoje. Pretendia voltar de forma mais glamourosa, de uma outra forma, mas o doutor Fenelon me obrigou a que a gente antecipasse, de certa forma, essa volta, né? Portanto, eu gostaria de começar o nosso discurso, né, enaltecendo a presença do nosso presidente, o nosso vereador Vicente André Gomes, excelentíssimo senhor Aguinaldo Fenelon de Barros, que é o nosso homenageado. Estava ali repassando o tempo de minha vida e me lembrando alguns momentos em que estivemos sentados no sofá de minha casa, onde eu pude ter a oportunidade de melhor lhe conhecer, né? Excelentíssimo senhor deputado estadual Silvio Costa Filho, pessoa de quem eu tenho uma estima muito grande, fui colega nesta casa, mesmo ele em sua tenra idade, e eu já galgando os caminhos de chegar aos céus. Eu tenho aprendido muito com ele, tenho aprendido muito com o pai dele, e gosto muito de você, Silvio, gosto muito mesmo. Nesse ato você está representando aqui o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, o doutor e deputado Guilherme Uchoa. Excelentíssimo senhor deputado estadual Océsio Silva, a quem eu nunca tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, e hoje me emocionei ao vê-lo, porque vejo nele uma fábrica de votos, né? E todo político é o que ele mais almeja, em primeiro lugar, é ter aquela maquinazinha de fazer voto, né? E hoje eu vi que essa simpatia que ele carrega, né? A mãe do nosso homenageado, parafraseando o nosso ex-colega vereador João Arraes, tudo começou com ela, né? João Arraes botava isso nos outdoors dele, e tudo começou com a mãe dele. De fato, tudo começou com nossas mães. E ela está nessa mesa aqui, eu gostaria também de citá-la. Minhas amigas, meus amigos, senhoras e senhores, eu queria fazer também uma saudação especial ao vereador Augusto Carreras, que é o presidente desta casa. Sem a anuência, sem o consentimento, sem os esforços do vereador Augusto Carreras, doutor Augusto Carreras, ilustre advogado tributarista, esse projeto, doutor Fenelon, não teria sido aceito, né? Porque você sabe que, não obstante a gente achar que é uma coisa muito simples, de fato não é. Tem uns requisitos para que aquela pessoa possa ser homenageada. E coube ao vereador Augusto Carreras, bem como ao vereador Alfredo Santana, que também está por aqui ou esteve por aqui. E eu gostaria de saudá-los. Mas vamos direto ao nosso discurso, para que a gente não possa se alongar muito. Senhoras e senhores, aprendi, ao longo da minha vida pública, que 3 virtudes engrandecem o ser humano: a gentileza, a sobriedade e a humildade. Pois os gentis podem ser corajosos, os sóbrios podem ser liberais e os humildes podem ser construtores da paz. E hoje vejo com alegria um homem público de origem humilde reunindo essas 3 virtudes no exercício do cargo de Procurador-Geral de Justiça. Durante toda a sua trajetória no Ministério Público de Pernambuco, o doutor Aguinaldo Fenelon, pernambucano ilustre de Goiânia, terra onde eu tive a oportunidade de ser delegado de polícia, de conviver com pessoas da família dele, terra onde eu aprendi a gostar de fazer polícia, né? E mostrou-se sempre corajoso, sendo gentil, sóbrio, sendo liberal. Sóbrio e, ao mesmo tempo, liberal. E humilde principalmente na construção da cultura da paz abraçada
pelo Ministério Público do nosso Estado. Em suas palestras motivacionais, proferidas em escolas públicas e clubes de serviço em todo o Estado, nosso Procurador-Geral de Justiça tem deixado lições de vida gravadas na mente de suas plateias. Tem revelado que o poder dado por Deus aos homens públicos deve ser usado em benefício do povo. E vai mais além quando diz que as instituições são frágeis quando atuam sozinhas. Porém, se mostram fortes quando atuam juntas em defesa da sociedade. Afinal, ninguém faz nada sozinho. Nessa verdadeira cruzada em defesa da paz social, Dr. Fenelon tem mostrado a importância da educação como ferramenta de enfrentamento à violência. Tem dito e repetido que a evasão escolar é uma das maiores causas da violência urbana. Durante os 4 anos em que esteve à frente do Ministério Público, nosso homenageado levou sua instituição para mais perto da sociedade, valorizando o diálogo e a transparência de ações. E esta casa, doutor Fenelon, é testemunha disso. Você sempre procurou fazer essa aproximação. Simples na sua grandeza, doutor Fenelon tem mostrado que o maior líder não é aquele que aponta os caminhos, mas sim o que dá o primeiro passo nesse mesmo caminho. Nesta manhã ensolarada de sexta-feira, a Casa de José Mariano está prestando relevante homenagem a esse goianense que chegou ao Recife em 1974, ainda como estudante de letras na Universidade Católica e tempos depois cursando Direito na Universidade Federal de Pernambuco. Filho de um servidor público municipal que se tornou herói da Segunda Guerra Mundial, o jovem Fenelon morou na casa do estudante de Goiânia, no Rosarinho, e depois foi morar no Alto da Esperança, casa de um tio paterno. E estou emocionado com o percurso de sua vida. Aprendeu música no Teatro do Parque com outro tio, José Genuíno da Rocha, que era o maestro da Banda Municipal do Recife. Como músico, fez parte da orquestra do Maestro Nunes e tocou nos carnavais do Recife. Em 1977, foi convidado pelo então deputado federal Fernando Vasconcelos Coelho, do chamado MDB Autêntico, para ser seu assessor parlamentar. Neste mesmo período, foi convidado também por Liberato Costa Júnior, nosso decano, para ajudá-lo na campanha eleitoral para vereador do Recife. Nascia ali uma amizade de pai para filho. Eu acho que está nascendo também aí o seu viés político, né? Eleito vereador, Liberato indicou o jovem Fenelon para fazer parte do governo do prefeito de Paulista, Geraldo Pinho Alves, como diretor do maior colégio municipal da região metropolitana do Recife, o Firmino da Veiga. No Recife, foi professor de língua portuguesa no antigo Colégio Brasil e lecionou Direito e Legislação no curso de secretariado mantido pelo Colégio Juraci Palhano. Já formado pela Faculdade de Direito do Recife, foi aprovado em 1989 no concurso público de oficial de justiça da capital, cargo este que deixaria ao ser aprovado no concurso de promotor de justiça em 1991. Como promotor, atuou nas comarcas de Palmeirina, Angelim, Ferreiros, Goiânia, sua terra de berço, Itamaracá, Itapissuma, Abreu Lima, Paulista, Olinda e Recife. Em 2000, licenciou-se do cargo de promotor de justiça para disputar a eleição como vice-prefeito de Paulista pelo PPS, chegando a ocupar o cargo de prefeito. Em seguida, migrou para o PSB, tendo sua ficha de filiação homologada pelo então presidente do partido, o nosso saudoso Miguel Arraes de Alencar. Em 2005, retornou ao Ministério Público, assumindo a Promotoria de Justiça de Família do Recife, quando foi distinguido pelo Ranking Brasil por ter realizado o maior número de audiências em um só dia. Pasmem, 72 audiências. Em 2007, foi convidado pelo então Procurador-Geral de Justiça, Paulo Varejão, meu amigo, meu colega, esperava até que ele estivesse aqui hoje, para assumir a assessoria em matéria civil. No ano seguinte, assumiu a coordenadoria do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Criminal,
desenvolvendo forte campanha de combate às máquinas caça-níqueis em todo o estado de Pernambuco. Nesse mesmo tempo, começou a trabalhar de forma voluntária no Juizado do Torcedor, indo aos estádios de futebol, às quartas, quintas, sábados e domingos, sem receber compensação de plantão, acumulação ou coisa que o valha. Tornava-se conhecido como promotor do torcedor. Foi graças à sua atuação em defesa da paz nos estados que foi convidado pela Procuradoria da Coroa Britânica em 2007 e 2008 para mostrar sua experiência no Juizado do Torcedor. Ou seja, levando Recife para a Europa e para o resto do mundo. E esse juizado foi criado pelo então desembargador Fausto Freitas, também pela sua atuação, foi convidado pelo Conselho Nacional de Procuradores Gerais para presidir a Comissão Nacional de Combate à Violência, nos Estados. Também fez parte da Comissão Nacional de Revisão do Estatuto do Torcedor, a convite do Ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e do Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Ainda em 2007, foi a Roma e Madrid, a convite do Ministério do Esporte, conhecer a realidade do futebol europeu. Em 2008, retornou a Londres para fazer estudo técnico sobre a violência nos estados ingleses. Nesta época, lançou a Cartilha do Torcedor, a primeira do país, mostrando direitos e deveres dos torcedores. Foi brigar contra os hooligans, né? Ainda no Recife, sugeriu ao Tribunal de Justiça a criação da Justiça do Folião, experiência vitoriosa durante o desfile do Galo da Madrugada, e que nesse juizado, promotores de justiça, juízes de direito, defensores públicos, trabalham juntos ao julgamento dos crimes de menor potencial ofensivo. Um julgamento mais ligeiro que frevo rasgado, no dizer do Dr. Fenelon. Me atrapalhei no que eu li e vou repetir. É um julgamento mais ligeiro que frevo rasgado, no dizer do Dr. Fenelon. Este trabalho fez despencar o número de ocorrências policiais envolvendo foliões. Em 2007, quando ainda não havia justiça do folião, foram registradas mais de 300 ocorrências policiais. Neste ano, foram somente 24. 300 para 24. Isto num universo de quase 2,5 milhões de foliões. Também de olho no combate à violência, sugeriu a SDS, Secretaria de Defesa Social, a mudança no roteiro do Galo da Madrugada. Assim, juntamente com o promotor de justiça, José Bispo, fez parte da comissão que alterou o trajeto do Galo da Madrugada. Dr. Fenelon recomendou ainda aos trios elétricos que adotassem todos os itens de segurança e só desfilassem com toda a documentação atualizada. No final de 2009, assumiu a Secretaria-Geral do Ministério Público de Pernambuco e, em 2011, tornou-se o primeiro promotor de justiça eleito para o cargo de Procurador-Geral de Justiça e, em 2011, foi reeleito com 80% dos votos. Primeiro, por quê? Porque até então só poderia concorrer procurador, né? Isso eu aprendi agora. Nesses últimos 4 anos, portanto, fortaleceu o diálogo com outras instituições, aproximou ainda mais o Ministério Público da sociedade, marcou presença no Pacto pela Vida e, assim, tem promovido a paz social. Gostaria de encerrar este pronunciamento dizendo que só existe 2 dias no calendário em que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e, principalmente, viver. Hoje é o dia certo para a Câmara Municipal do Recife homenagear este homem tão simples quanto grande na sua essência. E aqui lembro de um pensamento do nosso homenageado. O homem, quando aprende a arte de sorrir como criança e chorar como adulto, jamais envelhecerá. Este é o mais novo cidadão honorário do Recife. Muito obrigado.
a presidência da Casa, tenho a honra de registrar a presença do promotor de Justiça, presidente do Instituto do Ministério Público, André Felipe Menezes. O ouvidor-geral do Ministério Público, Mário Palha. Coronel José Lopes, assessor especial do governo. Procurador de Justiça, Valdir Barbosa. Procuradora de Justiça, Nelma Quaioter. O promotor Edson José Guerra. Existe sobre a mesa um documento que eu considero muito importante, que foi encaminhado por um ex-vereador com 95 anos de idade, que não pôde, pelas razões de saúde, se encontrar presente, mas que me mandou e fez uma exigência que fosse lido o sentimento dele. A mensagem de Liberato Costa Júnior diz o seguinte: Aguinaldo Fenelon, ainda muito jovem, eu tive o prazer de participar da vida pública e ele entrou na vida pública com a minha orientação. Desde então, venho acompanhando a projeção da sua vida. E hoje, esse homem simples, humilde, que é Fenelon, orgulha um homem de 95 anos ter iniciado a sua vida com ele. Eu me senti profundamente emocionado, pois um homem de 95 anos, que não pode vir, mas que encaminha uma mensagem tão carinhosa, merece uma salva de palmas. Registrar também a presença do Procurador de Justiça, Antônio Carlos Cavalcante. Eu solicito ao autor do requerimento para que entregue a medalha, a homenagem em mãos ao nosso Aguinaldo Fenelon.
Faremos a palavra ao homenageado. No entanto, antes que o homenageado use a tribuna, gostaríamos de ouvir e ver um vídeo que será passado da sua história, da sua vida, no telão da Câmara. Ano de conquistas e avanços no Ministério Público de Pernambuco. Campanhas e ações que aproximaram ainda mais a instituição da sociedade. Trabalhos em parcerias e muito diálogo. Em 2014, um marco para a história do Ministério Público de Pernambuco. Ministério Público de Pernambuco nas ruas. A instituição ganhou novos espaços e novos prédios. As promotorias de justiça criminais se firmaram como um canal de apoio do Ministério Público de Pernambuco no programa Pacto pela Vida. O Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Combate à Sonegação Fiscal desenvolveu inúmeros projetos. Um deles vencedor do Prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público. Na área da saúde, a Promotoria de Justiça implementou ações que contribuíram na correção de falhas do Sistema Único de Saúde. Ações civis públicas foram movidas em prol da população. No Carnaval deste ano, o Ministério Público de Pernambuco atuou junto ao Juizado do Fulião. Desde que foi criado, o Juizado do Torcedor tem combatido fortemente a violência nos estádios de Pernambuco. O ano também foi de defesa dos direitos do consumidor. O combate aos lixões ganhou reforço. O Ministério Público de Pernambuco atuou junto aos maracatus de Baque Solto. O Ministério Público de Pernambuco foi implacável no combate à corrupção. Pacto dos Municípios. Cidadania e paz nas escolas com o projeto Educação e Justiça pela Paz. Carne de Primeira. O combate à violência contra a mulher. 10 anos do Grupo de Trabalho de Combate ao Racismo do Ministério Público de Pernambuco. O incentivo ao parto humanizado e o trabalho de fortalecer essa prática no Estado. A acessibilidade e a preocupação com o direito dos idosos. Este ano de 2014 foi mais um desafio a ser enfrentado pelo Ministério Público junto à sociedade. Posso adiantar que uma das metas principais nossas foi o combate à corrupção. O Ministério Público se aproximou ainda mais da sociedade, combatendo de frente aqueles que desviam os recursos públicos. E este último ano foi o fortalecimento dessa luta do Ministério Público Pernambucano. Quero registrar
presença de Maria Bernadette Martins de Azevedo, Procuradora do Estado de Justiça. Meus senhores, agora vamos ouvir o homenageado. Com a palavra, Aguinaldo Fenelon. Muito obrigado. Em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar inicialmente o presidente da casa, Vicente André Gomes. Vicente André, você é daqueles que não para de lutar. Sua história, de bonita, seu passado, seu presente e seu futuro pertence a Deus. Mas eu me orgulho de ser seu amigo, ser seu companheiro. Tá? Muito obrigado por esse espaço e essa homenagem que aqui recebo. Deputado Silvio Costa Filho, representando o presidente da Assembleia Legislativa, meu amigo Silvio. Também reafirmo, sou orgulhoso de ter tua amizade, a amizade tua do teu pai. São dois homens de bem que honram o Estado de Pernambuco e outro honra a Câmara Federal, nosso país. Quero registrar também a presença do meu amigo Océsio Silva. Océsio Silva, quase Océsio, que eu não podia fazer campanha, né, Océsio? Mas torci por você muito, Océsio Silva. Océsio é uma pessoa, viu, Silvio? Mas muito especial mesmo, querida. Tem hora que se confunde, pensa que ele é promotor de justiça. Ele vive mais no Ministério Público do que no trabalho na igreja, acredito. Só vive lá, junto, tanto a campanha de combate ao racismo, dando total apoio, como também nos crimes contra a mulher. Quero também agradecer a Marcos Menezes. Marcos Menezes, durante o meu discurso ainda vou falar de você, mas quero apenas agradecer de coração e dizer uma coisa. Ninguém se perde no caminho da volta. Você vai, já dizer o poeta nordestino, você vai retornar, já retornou essa Câmara, olha, já retorna hoje. Uma vez a Câmara deveria que esse é seu lugar. Você vai terminar sua vida aqui, nesta Câmara, onde você ama, que você ama o povo do Recife. Parabéns. Estou muito orgulhoso de ter recebido em tuas mãos esse título de cidadão de Recife. Já pensou, cidadão recifense? Coisa bonita, né? Pelo amor de Deus, Deus, agradeço ao Senhor Deus. Quero também registrar a presença do meu filho, Aguinaldo Fenelon, meu de Barros Filho, meu orgulho, meu único filho, né? E que me deixa muito feliz. Ele não queria vir para a mesa de jeito nenhum hoje. De jeito nenhum. Brigou comigo, eu não vou botar você, não vou sugerir seu nome à mesa de forma nenhuma, não. Mas eu queria fazer a mesa com o começo, que é minha mãe, Dona Lia, que está aqui, meu orgulho da minha vida. E a minha continuação, meu filho, Aguinaldo Fenelon de Barros Filho. Quero também, não quebrando o protocolo, mas com dever de justiça, eu tinha uma companheira ao meu lado no Ministério Público, Silvio, e presidente, que chegou a concorrer comigo na minha primeira eleição. Depois eu convidei para ela vir a me ajudar. Ela disse, eu vou, Fenelon, e ela não me pediu nada, certo? Não impôs nada. A única coisa que ela veio oferecer foi a experiência e contribuir para o sucesso do Ministério Público. Eu queria minhas homenagens à minha subprocuradora-geral, doutora Laís, exemplo de dignidade, de cidadania, doutora Laís. Em seu nome, eu quero cumprimentar todos os demais promotores, promotoras de justiça aqui presentes, procuradores, os servidores do Ministério Público, servidores e o público. A senhora é um exemplo de luta, de garra e de lealdade. Na hora que a senhora dá a palavra, está junto, acabou-se. Pode ficar tranquila, muito tranquila. E assim, foi essa companheira leal durante esses 4 anos
que eu caminhei com a sociedade e o Ministério Público. Para mim, vindo de Goiânia, da cidade de Goiânia, senhor presidente e mais colegas promotores, faz a mesa, cheguei aqui para fazer o curso de Letras na Universidade Católica de Pernambuco e fui para a Casa do Estudante. Naquela época eu tinha um sonho de ser músico. E, como aqui foi dito, depois da Casa do Estudante, como a Casa do Estudante, por falta de recursos públicos da Prefeitura de Goiânia, que no mais construiu a Casa do Estudante, pagava uma parte e a Prefeitura pagava outra. Porque naquela época não tinha faculdade em Goiânia. E acabou com a Casa de Estudante. É da Demócrito Souza Filho. Lá, por sinal, em nome de um grande estudante, né? Você sabe que em educação, infelizmente, muitos ainda pensam que a educação é gasto, não é investimento. Mas mesmo com saindo da Casa do Estudante, a minha alternativa seria morar na casa de uma pessoa amiga que minha mãe conseguiu, dona Genoveva, mas em seguida fui para o morro, fui lá para o Alto da Esperança. Lá eu subia cerca de quase 300 degraus para chegar no Alto da Esperança, no Vale da Gama. As dificuldades que eu enfrentei naquele momento não me tiraram o estímulo de acreditar no mundo melhor, de acreditar que eu podia chegar um dia. Foi que começou a minha trajetória. Concluí meu curso de Direito, concluí meu curso de Letras, comecei minha luta como professor, que sempre acreditava que através da educação a gente pode transformar o mundo através da educação. É só ver. É só visitar a FUNASE que você vê quem está lá, está fora da escola. A educação é o único caminho que pode dar ao homem cidadania e dar felicidade. E assim eu segui esse caminho estudando, com dificuldade, mas lutando. E Deus me deu essa oportunidade de ser promotor de justiça, antes oficial de justiça. Como oficial de justiça, tive uma cena muito interessante. Certo dia, eu discordei do corregedor-geral do Tribunal de Justiça e do presidente, quando ele veio falar dos oficiais de justiça. Eu me levantei e disse, numa reunião, senhor presidente, dizer qual é o oficial de justiça que não é correto. E não generalizar. Eu vim para aqui para ser um verdadeiro oficial de justiça como a sociedade quer. Na frente de todo mundo, discordei. No outro dia eu fui chamado. Quando eu pensei que eu seria punido, ele me chamou e disse, não, você agora vai ficar na vara da fazenda, fazer as intimações dos processos onde tem maiores devedores, que é na vara da fazenda. Parabéns, você teve coragem de me enfrentar perante a todo mundo. E foi assim que comecei a minha vida como oficial de justiça. Depois Deus me deu a oportunidade de ser promotor de justiça. E como promotor de justiça, tanto em Palmeirina, Angelim, Ferreiros, Goiânia, Itamaracá, Itapissuma, Olinda, Recife. Quando eu cheguei, eu procurei dizer como se deve fazer um servidor público. Não me acomodei. Naquela época não existiam essas coisas, algumas vantagens que, graças a Deus, existem também hoje. Eu aprovo todas elas. Mas era difícil ser promotor de justiça. A gente recebia, a doutora Betina sabe disso, a gente recebia um papel, 10 folhas de papéis e uma máquina que não tinha. O doutor Mário também, o doutor Antônio Carlos sabem disso, que são os mais antigos, estou vendo aqui. A gente ia para o interior. Eu ganhei uma máquina Olivete, porque não tinha máquina da datilografia. Mas mesmo assim, nunca deixei de cumprir o meu papel como promotor de justiça. E tive a felicidade, por onde eu ter passado, ter sido recebido a homenagem da sociedade. E por último, Deus me deu a oportunidade
de depois de ter sido político, que a classe precisa ainda ter essa compreensão do verdadeiro papel do político na sociedade. Sem político a gente tem ditadura. Temos que ter político, o Ministério Público tem que dialogar com a classe política. Precisa dialogar com a classe política, que a classe política representa a essência da democracia. Quando eu cheguei, eu tinha sido político. No início tinha uma dificuldade, mas com 5 anos após de ter retornado ao Ministério Público da vida política, cheguei a ser procurador-geral. E de repente, me deparei com a situação. Seguinte situação. Ser procurador de justiça, eu nunca tinha essa experiência na minha vida. Mas existe uma coisa que os religiosos conhecem. Deus nem sempre escolhe os preparados. Ele prepara os escolhidos. E foi assim que eu me senti forte no cargo. E no dia em que eu assumi o cargo de procurador-geral, a cidade de Goiânia parou naquele dia para me receber. E eu vou repetir uma frase que eu ouvi da senhora, minha mãe. Que eu ouvi da senhora, minha mãe, naquele dia, quando a senhora disse para todos os presentes, quem ia falar em nome da família era Del Fenelon, que é um orador nato, melhor do que eu 1000 vezes. Aí a senhora que vai falar sou eu. A senhora só quero dizer uma frase em nome da família. Meu filho, a alegria de seus amigos é imensa. Nesse dia importante que você assume esse cargo. Mas a alegria, meu filho, minha, é ainda maior 10 vezes mais do que todos os seus amigos. Agora, somando tudo isso, não é maior, mesmo com a minha alegria de todas, não é maior do que a responsabilidade que cai em tuas mãos nesse momento. A senhora disse isso. E disse que vou orar e vou rezar para que dê certo. E depois de 4 anos, certo de que, com o apoio dos promotores e procuradores e servidores, estamos nos caminhos certos, senhor presidente. Eu fui em casa, durante a semana, com o Beato Jacques Siqueira, conversar com a mamãe. E lá, desabafando, que estava num momento difícil, eleição no Ministério Público, e que existia algumas pessoas fazendo oposição de forma injusta. Eu desabafando lá. Sabe que essa senhora de 84 anos, essa guerreira, que todo mundo disse para mim, meu filho, aqui na tua casa, na casa da tua mãe, vocês são 8 filhos, eu sou a matriarca da família. Aqui existe oposição dentro de casa, você não quer de forma nenhuma ter oposição na instituição. Vá lá e faça a sucessão e ganhe a eleição lá. Vá para a luta, que você é filho de herói, não vai se preocupar com isso não. Essa mulher que me ensina a viver é um exemplo de vida para mim. E mamãe, eu quero dizer à senhora e a meu filho, estou com o dever cumprido. Por isso eu peço desculpa a cada promotor e cada promotora e cada autoridade, porque eu pedi mesmo, eu assumo o que eu faço. Pedi 2 vagas na mesa para 2 pessoas especiais, os 2 maiores amores da minha vida. Pedi para a senhora sugerir o cerimonial e Aguinaldo Filho, para dizer a ele que a gente tem que acreditar, a gente tem que lutar, a gente tem que não se curvar de forma nenhuma, a gente tem que enfrentar os tabus, a gente tem que acreditar que nós somos instrumento de transformação e só depende da gente. E aí fiz, senhor presidente, peguei o Ministério Público com aqueles colegas com vontade, saímos do sertão de Pernambuco, peguei um projeto de um promotor de justiça, MP nas ruas, lá do sertão, e transformei esse projeto
como institucional, conversando com a sociedade, dialogando com os problemas, interagindo com o poder municipal, porque nem sempre judicializar resolve o problema. Muitas vezes um diálogo com o poder municipal você consegue resolver, como resolvemos tantas e tantas coisas, conversando com o poder público. E de lá, por onde eles passavam, recebia apoio e conseguia ouvir a sociedade. Conseguimos ouvir a sociedade a um ponto do nosso planejamento estratégico ser todo definido pelo povo de Pernambuco. Não foi definido por procurador-geral nenhum que concentra poder, porque no MP não aceita mais procurador-geral de justiça, concentrador de poder e mais importante da sociedade. Não aceita. Essa época já passou. Essa época já passou. E ouvimos sim, a sociedade. Quando eu pensava que o primeiro item que o povo ia escolher é a segurança pública, eu apostei e perdi. O povo disse ao Ministério Público que precisava de segurança pública sim, mas que a primeira luta do MP, a primeira causa a defender era a saúde. Era a saúde. Então criamos um CAOP de saúde e fortalecemos a promotoria de saúde. A luta começou agora. Nós temos uma promotora referência, que é a Ivana na área de saúde. Está doida para voltar para lá. Mas o gabinete precisa de você muito tempo ainda, Ivana. Para ajudar, você pode ir lá e cá fazer os dois papéis. Então, saúde é o primeiro item, senhores vereadores. E as pesquisas comprovaram isso. Que saúde é o que o Ministério Público deverá enfrentar, além de segurança pública, combate à corrupção e outras atividades. Precisa. E daí desse caminho, no MP nas ruas, fui, aí disse uma proposta. Vamos lá no COC, conhecer o COC, conversar com o COC. Não vou citar nome, mas uns 3, 4 colegas fez Fenelon, ir para o COC. Lá é meio perigoso para a gente chegar no COC. Mas a gente vai. Peguei os colegas de cidadania, mandei fazer articulações com a liderança comunitária. E aí o colega Fenelon, vamos levar a polícia. Eu vou com segurança, se preocupe não. E fui sim com a polícia. Fui lá no COC, levar o projeto do MP nas ruas. Mas a polícia que eu levei, senhor presidente, a polícia que eu levei, Marcos Menezes, foi a polícia não armada. Levei a polícia com instrumentos musicais, com a banda, com a orquestra, para tocar para o povo do COC. E sabe o que aconteceu? Na hora que as crianças estavam se apresentando lá, quebrou o som. Tem coisas, quem acredita em Deus sabe disso. É Ele que manda. Quebrou o som. E agora o que fazer? Uma frustração para aquelas crianças. Aí Norma, que por sinal, vamos orar por Norma, que está se recuperando cada dia mais. Na Norma, colega Norma, uma brilhante promotora de justiça. Na época era presidente da associação, estava comigo. Aí ela disse para mim, Fenelon, será que essa banda não toca isso não? Essa orquestra? Aí eu cheguei perto da orquestra, você não pode tocar para as crianças daqui dançar? Ele fez, a gente toca isso sim, doutor. E pela primeira vez na história, a polícia que sempre estava no COC atirando. A arma que ela entrou foi a arma cidadã, tocando para o povo do COC. É esse o Ministério Público que o povo quer. O Ministério Público não quer um Ministério Público vaidoso, não. Quer um Ministério Público que abra as portas. Acabou a época que nós tínhamos até elevador privativo para o povo não subir. Acabou essa época. É o MP, queira ou não queira, quem quer ser promotor tem que entender que é servidor da sociedade. Que tem que gostar do povo, porque nós somos servidores públicos. Disseram, porque eu estava andando no estado todo de Pernambuco, seria um candidato a deputado. Não fui. Está aí. Eu tenho uma missão a cumprir, que é meu cargo de procurador, que Deus me deu essa oportunidade.
Deus, eu te agradeço mesmo. E acredito que o Senhor foi quem me deu esse cargo para eu lutar. Estou terminando o cargo. Depois vem a minha sucessão e Deus vai também dar a sua indicação. Eu acredito nisso. Eu acredito tanto nisso. Como é que eu saio de Goiânia? Nunca fui miserável de vida, não. Mas família simples, humilde. E chego a esse cargo sem nunca ter pensado ser procurador-geral de justiça. Mas mesmo assim, houve, como é natural, como todas as mudanças, senhor presidente, há alguns problemas. Mas hoje a realidade já é outra no Ministério Público. E no MP, eu vou dizer uma coisa importante. Lutamos, e aqui o discurso já falou, mas é importante dizer, pela primeira vez, o Ministério Público trabalhou junto a 1,5 milhão de pessoas. Quando eu dizia naquela época, vamos trabalhar no galo da madrugada, dia de sábado, ou do Carnaval de Olinda, que ontem eu também tive a honra de receber o título de cidadão de Olinda. Alguns dias no Carnaval da... Sim, o que é que tem? Lá eu presenciei, um ano anterior que não houve o juizado Fulião, várias pessoas sendo presas, ficavam sentadas no chão, numa área reservada pela polícia, até 6 horas da noite, para ser liberado. Porque tinha brigado ou cometendo pequeno crime de menor potencial ofensivo. Era o de respeito, Laís, ao Estado de Direito e aos direitos humanos. Quando eu sugeri a criação, junto com o colega bispo, do juizado do Fulião, nós fomos trabalhar. E lá, depois de 4 horas da tarde, 3 horas, não me permite, 2 horas da tarde, já tinha algumas pessoas detidas. Eu fui lá conversar. Cheguei lá, quando fui olhar, o pessoal está sem lanche, sem nada. Conseguimos lanche para eles. E eu carreguei, houve uma cena muito interessante. Pela primeira vez eu quero confessar que eu entrei na sala da secretaria. Ela já prescreveu esse crime. Eu entrei na sala da Secretaria de Educação, quem trabalhava no pé da Secretaria de Educação. Tirei lá de dentro, sem permissão de ninguém. Não sei se isso era furto. Um botijão de água mineral. Carreguei e fui levar para aqueles que estavam lá detidos. Eu, quando cheguei, para minha surpresa e tristeza no coração, fui aplaudido por eles, pedindo água. A gente tem que fazer justiça, mas justiça com direitos humanos. Então, daí por diante, tentamos fazer o juizado Forró em Caruaru, o juizado da Paixão lá em Fazenda Nova, e tentamos criar. Já do Frio também, o Zé eu sei para que me ajudar, Aguinaldo, viu? Ele estava me dando pitaco, cadê o pitaco ao... Sugeriu, ele está um bom assessor, Aguinaldo Filho, do orador, parabéns. Juizado do Frio em Garanhuns. Popularizamos. O Ministério Público hoje é mais leve. É um Ministério Público que o povo quer. É esse. A gente não admite, Silvio. O povo tem medo de promotor, tem medo de juiz, tem medo de polícia, tem medo de delegado. Pelo amor de Deus, é o processo inverso. O povo fica nervoso em falar e numa delegacia. Numa delegacia, o pessoal fica com medo de chegar numa delegacia. Quem já viu o servidor público fazendo medo à sociedade? Então eu chamo isso do desserviço público. O servidor público, hoje, que não tem dentro de si a vontade de servir a sociedade, nunca será um verdadeiro servidor público. Está sendo desonesto, porque desonesto não é só meter a mão no bolso de alguém e tirar o dinheiro, não. Desonesto é também não exercer a sua função com dignidade e com respeito à cidadania. Quero finalmente encerrar
dizendo: que orgulho, que felicidade. Menino de Goiânia, chegar aqui estudando pelo crédito educativo, na época. Fazia direito, Bernadette. Você que está aqui do lado direito, minha amiga Bernadette, aqui, que é uma lutadora em favor contra o racismo, né? Trabalhamos juntos. E contra todo tipo de discriminação. Chegamos em Recife, jamais eu pensei, quando pegava aqueles ônibus lá de Casa Amarela, Nova Descoberta, para vir estudar aqui, muitas vezes, com dificuldade, até se me manter em Recife, chegar a esse cargo hoje e receber uma laurea dessa, um título desse, de cidadão recifense. Mas veja o destino. Liberato, que é o maior recifense de todas as épocas, foi meu primeiro mestre, Liberato Costa Júnior, ao lado de Fernando de Vasconcelos Coelho, que foi um dos deputados do MDB autêntico, deputado que representou Pernambuco e honrou o Brasil como deputado federal. Cheguei e a formação política por esses dois homens, que honram essa casa. 95 anos ele disse: Aguinaldo, não vou poder ir para o título de cidadão, para aquela casa que eu amo. Ele disse a mim: estou numa cadeira de rodas, eu vou mandar. A minha fala é minha mensagem. E aquela Câmara me respeita e vai ler a minha mensagem. Eu sou respeitado na Câmara de Vereadores. E ele mandou essa mensagem que me tocou, quase que arranca todas as lágrimas minhas. E quero agradecer a cada vereador que votou. A você, Marcos Menezes, que retorna a essa casa. A todos os promotores que estão aqui, que vieram me prestigiar. E dizer aos colegas promotores: eu não estava preparado, não, para assumir o cargo de procurador-geral. Mas Deus me orientou a formar uma boa equipe, a formar um grande grupo e valorizar cada projeto de cada promotor de justiça. E ouvir, até porque nós temos dois lugares que a gente escuta, um lado ou por outro. Aprendi a ouvir e aprendi a recuar. Muitas vezes, sendo injustiçado por setor da imprensa, injustiçado, que não fala a verdade, que não conhece a realidade e que não conhece a minha história e a luta no Ministério Público. Mas a caravana passa. A caravana vai passando. Quem quiser pode reclamar. De forma honesta, a caravana ouve. De forma desonesta, a caravana continua. A caravana vai continuar. Vai continuar. Após terminar o meu cargo, vou perguntar a Deus para onde eu vou. Vou voltar para ser promotor de justiça. Mas o destino a ele cabe. Eu sempre respeito os ateus. Respeito, mas eu tenho essa fé. Eu acredito que tudo na vida tem uma razão de ser. E chego nesta casa, recebendo esse título, termino dizendo ao senhor vereador Marcos Menezes: eterna, muito grato, muito feliz, mas feliz ainda, porque vou receber o título de uma Câmara de Vereadores, que representa que é a maior cidade de Pernambuco, a capital, o maior número de pessoas que elegeram vereadores, porque ser eleito pelo povo é muito bonito, ser eleito pelo povo, eleito pela sociedade é uma coisa tão importante, tão importante. E meu pai dizia a mim, acho que ele ouviu de alguém, mas ele dizia: meu filho, na época quando o pessoal criticava governo A, governo B, ele dizia: olha, tudo bem, eu até não concordo com o governo que está aí,
existem muitas coisas erradas. Isso há muito tempo já. Mas eu prefiro assim, meu filho. Porque assim é democracia. Você pode chegar em casa a hora que quiser. Se virar para a ditadura, meu filho, você não tem nem hora de chegar em casa e vai ficar proibido de sair. Então, por isso eu tenho um respeito muito grande aos que são eleitos pelo povo. E quero prestar minhas homenagens também nesse momento a vocês. Vocês são a essência da democracia. A essência do fortalecimento do Estado de Direito. Porque daqui é que sai as leis. Vocês são a essência, sem dúvida, da cidadania. Porque aqui também sai projetos em favor da cidadania, em favor do idoso, em favor da criança e do adolescente. Aqui sai projetos também no combate ao racismo, porque o racismo é um dos maiores crimes que ainda acontecem nesse país também, porque ninguém poderá ser melhor do que outro por causa da cor da pele. Então quero terminar prestando essa homenagem ao Poder Legislativo e dizer que recebi vários títulos de cidadão de algumas cidades por onde eu passei: Olinda, Igaraçu, Paulista, Abreu e Lima, Palmeirinda, Arco Verde, todos me deixaram felizes. Mas eu quero reafirmar, chegar a também receber título da maior cidade de Pernambuco, onde o Ministério Público tem a sede principal, onde tem o maior número de promotores trabalhando, onde tem maior número de servidores trabalhando, onde saem as principais ações aqui da capital, da Procuradoria e de todo o corpo ministerial. Eu quero dizer uma coisa, é um referendo também, esse tipo de cidadão. Eu assim recebo um referendo ao Ministério Público de Pernambuco, ao novo Ministério Público, ao Ministério Público inovador, que honra todo pernambucano, que hoje as portas do MP, as portas estão abertas para servir a sociedade. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos promotores e que Deus os abençoe. Muito obrigado. Senhor presidente, gostaria de quebrar o protocolo para fazer um registro aqui, que nunca, de todas as sessões que houve aqui de homenagem a alguém, nunca eu vi uma pessoa tão entusiasmada em ser recifense como o doutor Henrique Fenelon. Nunca. Já assisti muitas e muitas pessoas aqui sendo homenageadas. Mas é a primeira vez que eu estou vendo uma pessoa ser tão contundente no agradecimento e com gosto, com vontade. Eu estava conversando agora com o nosso deputado e eu gostaria de registrar isso. Para a gente, para nós vereadores que lhe concedemos esse título, para a gente é muito importante esse amor que você está tendo em ser cidadão de Pernambuco. Desculpe. Muito obrigado. Olha, tem até torcida organizada do lado de cá. Muito obrigado. Vocês que estão aí na galeria, que aqui não coube. Muito obrigado. Obrigado também. Socorro está ali, o pessoal está todo mundo lá de cá. Muito obrigado a todos. Excelentíssimo deputado estadual Silvio Costa, componente da mesa,
excelentíssimo deputado José Silva, minha senhora Lia Fenelon, mãe da homenageada, do homenageado, Aguinaldo Fenelon Filho, meu caro Procurador-Geral, Aguinaldo Fenelon. Nós já estamos nessa casa por 6 legislaturas. Entrei nessa casa também jovem. Fui vice-presidente dessa casa, presidi algumas sessões alguns anos atrás e hoje ocupo a presidência da casa e fui reeleito. O Marcos Menezes, quando propôs o título cidadão do Recife, que foi escolhido por unanimidade, é extremamente importante esse registro. Porque o título cidadão tem que ter o mínimo necessário de assinaturas e de votação. Pois não será aprovado se não atingir o quórum. E o nosso Aguinaldo Fenelon, o nosso, foi escolhido por unanimidade. Por voto por unanimidade. E nessa trajetória minha, eu já assisti vários homenageados, todos merecedores do título. Alguns com discursos bonitos, eloquentes. Mas eu nunca vi na minha vida uma sessão com tanto amor pelo Recife, pelo título que recebeu. Inúmeras vezes, a vontade de soluçar veio nas suas palavras. E aqui fiquei apenas olhando o desenrolar do discurso emocionante. Sou filho de negro, neto de africano. Meus bisavós vendiam tapioca no mercado de São José. Sou bisneto de quem veio nos navios negreiros. E tenho muito orgulho de ver um procurador-geral falar com tanta ênfase em defesa do povo negro, o povo da nossa sociedade. Não poderia, nesta sessão de encerramento, deixar de registrar isso. Assisti um discurso que tem uma referência de luta pela igualdade. E nós sabemos que as formas subliminares do racismo continuam existindo em nosso país. Não é só do Recife, nem da Bahia. É as formas clássicas de definir até o simples cabelo, quando se define cabelo bom e cabelo ruim, como se o cabelo ruim fosse um assassino ou o cabelo ruim fizesse mal à sociedade. Quando se diz que negro só é gente quando está no banheiro, porque bate-se na porta e diz tem gente. Quando se diz que a coisa está preta como sinônimo, que o preto são as coisas ruins. Quando preto são as cores do meu sapato e a raça é negra, com muito orgulho, igual aos dos arianos.
Fenelon, esta sessão foi diferente. Foi diferente porque ela traduziu o sentimento da sociedade. O sentimento puro de quem buscou na sua gestão. E todos sabem disso. Nós que somos vereadores sabemos que quando chegamos na periferia, em que o povo não tem para onde correr, eles dizem, vou ao Ministério Público, porque hoje o Ministério Público tem uma referência social. Essa construção faz parte de um mundo diferente, de um mundo que procura os direitos. E eu vi você dizer que foi escolhido por Deus. Existe uma passagem bíblica que diz, muitos são escolhidos, muitos são escolhidos. Poucos são escolhidos, perdão, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Você foi um dos escolhidos. E eu tenho certeza que, evidentemente, a sessão de hoje, na tarde de hoje, dá um registro de fim de ano inteiramente social. Porque você representa o conjunto, você representa o conteúdo de uma sociedade que gostaria de falar o que eu estou falando, e muitas vezes a imprensa não permite. Saiba, eu aproveito o nascimento de Jesus para dizer que Recife divide com Goiânia o direito de ter você. Você agora é cidadão do Recife, é filho de Goiânia, mas é também cidadão do Recife. Com muito orgulho. Convido todos para o coquetel. Feliz Natal e próspero Ano Novo. Coisa boa.